Ok, gente, entramos então no nosso vídeo de número 22, tá? Vimos no vídeo passado as bodas do Cordeiro, foi nos ares, né? A noiva casando com Jesus, e depois o noivo leva a noiva para o banquete, que é o próprio milênio, ele vem tomar posse do reino, né? E vem para o milênio. Entramos então nesse capítulo 20 do livro de Apocalipse. Tá? Nesse vídeo vamos ter que falar um pouquinho sobre julgamentos para entender um pouquinho o cenário completo sobre julgamentos, vai ser muito importante, até para a gente entender melhor a operação de Deus, a ação de Deus com os homens, o que acontece nas nossas vidas e o que vai acontecer. Né? Então, ok, no último capítulo vimos também que Jesus voltou e ao voltar ele destrói aqueles exércitos da besta e do falso profeta, né, estavam liderando os reis da terra, numa oposição a Jesus. Há no texto bíblico dois propósitos para essa resistência desse exército extremamente numeroso. Né? Um era de aniquilar a nação de Israel e dois era de resistir à vinda de Jesus, né? Não permitir que esse ser dominante que está vindo de fora, que quer dominar o planeta, né? Vamos resistir a ele. Então essa é a ação da besta com apoio espiritual do falso profeta, né? Fazendo sinais, prodígios, enganando as nações, né? Debaixo do poder do maligno, não do poder humano, mas o poder de Satanás. Tá? Enfim, Jesus volta, lança a besta e o falso profeta no lago de fogo, tá? Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre esse lago de fogo, e aí entramos nesse cenário de Apocalipse 20, tá? Que é a sequência desse texto. Tá? Apocalipse 20 fala de um período de 1000 anos, tá? É muito longo, muito extenso, e depois entra no juízo final, que é o grande juízo do trono branco, que vem ao final dos 1000 anos. Tá? Então, vamos orar primeiro e depois vamos ler o capítulo 20 de Apocalipse juntos. Pai, no nome de Jesus, me dá graça para fluir com sabedoria, com unção, debaixo do poder do Teu Espírito, para que o Teu povo ouça, entenda, absorva a Tua palavra, que essa palavra gere muitos frutos na vida dessas pessoas, desses homens, mulheres que estão Te buscando, daqueles que vão ainda acompanhar esse estudo no futuro, que o Senhor toque profundamente, que dê a cada um deles, Pai, espírito de sabedoria e de revelação para compreender a Tua palavra e que a revelação seja plena, seja clara, tenha profundidade, tenha convicção, Pai. Eu te peço em nome de Jesus a ação graciosa do Teu Espírito Santo aqui agora, Pai. Amém. Bom, Apocalipse 20, verso 1. Vi descer dos céus um anjo que trazia na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o acorrentou por 1000 anos. Lançou-o no abismo e fechou, pôs um selo sobre ele, tá? Para assim impedi-lo de enganar as nações, até que terminassem os 1000 anos. Depois disso é necessário que ele seja solto por um pouco de tempo. Vi tronos em que se assentam aqueles a quem havia sido dada autoridade para julgar. Vi as almas dos que foram decapitados por causa do testemunho de Jesus e da palavra de Deus. Eles não tinham adorado a besta nem a sua imagem, não tinham recebido a sua marca na testa nem nas mãos. Eles ressuscitaram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. O restante dos mortos não voltou a viver até se completarem os 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. Felizes e santos que participam da primeira ressurreição. A segunda morte não tem poder sobre eles. Serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele durante 1000 anos. Quando terminarem os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá para enganar as nações que estão nos 4 cantos da terra. Desculpa, estão nos 4 cantos da terra. Estão nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, a fim de reuni-las para a batalha. Seu número é como a areia do mar. As nações marcharam por toda a superfície da terra e cercaram o acampamento dos santos, a cidade amada. Mas um fogo desceu do céu e as devorou. O diabo que as enganava foi lançado no lago de fogo que arde com enxofre,
onde já haviam sido lançados a besta e o falso profeta. Eles serão atormentados dia e noite para todo sempre. Depois vi um grande trono branco, e aquele que nele estava assentado. A terra e o céu fugiram da sua presença, e não se encontrou lugar para eles. Vi também os mortos, grandes e pequenos, em pé diante do trono, e livros foram abertos. Outro livro foi aberto, o livro da vida. Os mortos foram julgados de acordo com o que tinham feito, segundo o que estava registrado nos livros. O mar entregou os mortos que nele havia, e a morte e o Hades entregaram os mortos que neles havia. E cada um foi julgado de acordo com o que tinha feito. Então a morte e o Hades foram lançados dentro do lago de fogo. O lago de fogo é a segunda morte. Aqueles cujos nomes não foram encontrados no livro da vida foram lançados no lago de fogo. Querido, esse texto nós vamos ter mais de um vídeo para abordar ele, tá? Mas eu queria começar a destacar algumas coisas aqui. Primeiro, tronos a quem foi dada autoridade para julgar. Nós já vimos que quem se assenta em tronos são os 24 anciãos, tá? Que representam aqueles que receberam todas as promessas, todo o galardão, as coroas que foram prometidas, tá? Até nas 7 cartas do Apocalipse. As promessas para a igreja, as coroas, os galardões, todos estão nas mãos desses 24 anciãos. Eles estão assentados em tronos e são eles que se assentam em tronos para julgar. Tá? Então, a gente já viu, e vamos ver de novo, que esse julgamento, né, Paulo disse, né, em algum momento em Coríntios, na Epístola aos Coríntios, que vocês não sabem que a gente vai julgar até os anjos, nós vamos julgar todas as coisas, né? Será que não tem ninguém para julgar as causas entre vocês aí? Né? Então, tem essa cena, esse cenário de um trono onde vão acontecer julgamentos que a gente vai abordar aqui neste vídeo e no próximo. Tá? Fala também dos santos da tribulação, que ressuscitam e reinam com Cristo os 1000 anos, e inclusive cita que todos os participantes da primeira ressurreição vão reinar com Cristo durante os 1000 anos. E a gente vai ver que tem mais um grupo que participa da primeira ressurreição, além da igreja, e os santos da tribulação, que são os santos de Israel do Antigo Testamento, todos convertidos do Antigo Testamento. Nós veremos mais adiante, quando falarmos sobre o julgamento de Israel, que eles vão estar juntos também nessa primeira ressurreição, vão reinar com Cristo sobre a terra durante 1000 anos. Tá? Veja, embora sejam apenas 15 versículos, esse capítulo 20, ele é o cumprimento, ele apresenta o cumprimento de centenas de profecias do Antigo e do Novo Testamento. É o cumprimento de muitas profecias. Tá? Então, um detalhe interessante é que sobre esse reino de Cristo, né, não se falam muitos detalhes, a não ser aqui que ele vai durar 1000 anos. E esse é um detalhe que não estava claro, não estava revelado no Antigo Testamento. Contudo, o Antigo Testamento fala inúmeros textos detalhando o que vai acontecer nesse milênio, e a gente vai trabalhar com isso nos próximos vídeos, não nesse vídeo aqui agora. Tá? Mas é muito forte, é muito clara, né, a revelação do milênio no Antigo Testamento. Tá? Agora vamos entender um pouquinho esse período aqui, vamos ter que recorrer ao livro de Daniel, tá? As profecias de Daniel, para entender os timings, os tempos. Daniel fala ele encerra um texto, né, algumas profecias, chegando à 69ª semana de anos. E nesse final da 69ª está aí a vinda do Messias, o ministério dele e a rejeição por parte de Israel. Fica faltando 1 semana de anos, ou seja, 7 anos para o cumprimento da restauração de Israel, profetizada por Daniel com muita clareza. Tá? A gente já viu que há a interrupção de um ano, de um período enorme de tempo, quando Israel rejeita a vinda do Messias. Então, há uma parada na contagem dessas 70 semanas, fica faltando 1 semana de anos. Que nós já vimos que essa 1 semana de anos vai começar, né, quando se completar o número dos gentios, quando houver o arrebatamento da igreja. Né, encerra-se o tempo dos gentios, como o apóstolo Paulo fala em Romanos, né, como também é citado em Atos dos Apóstolos por Tiago,
E nesse momento encerra o período dos gentios, conclui-se o número de gentios, e aí o que entra? A restauração de Israel, né? E começa esse período, então, da grande tribulação, quando Israel vai ser efetivamente resgatado, tá? E esse período dura, então, 7 anos. Tá? E aqui em Daniel 12, 8, está escrito exatamente assim: eu ouvi, mas não compreendi. Por isso perguntei, meu Senhor, qual será o resultado disso tudo? Ele respondeu, siga o seu caminho, Daniel, pois as palavras estão seladas e lacradas até o tempo do fim. Muitos serão purificados, alvejados e refinados, mas os ímpios continuarão ímpios. Nenhum dos ímpios levará isto em consideração, mas os sábios sim. Depois de abolido o sacrifício diário e colocado o sacrilégio terrível, haverá 1290 dias. Feliz aquele que esperar e alcançar o fim dos 2335 dias. Gente, é muita precisão de tempo e a gente precisa prestar atenção nisso, né? A gente sabe, por Daniel 9:27, tá, que ele diz assim: com muitos ele fará uma aliança que durará uma semana. Ele está falando do grande líder mundial que viria, que é a besta, né? É o homem da iniquidade. Né? No meio da semana, ele dará fim ao sacrifício e à oferta. E numa ala do templo será colocado sacrilégio terrível, até que chegue sobre ele o fim que lhe está decretado. Tá? Então a gente já viu que a besta se manifesta, vimos atrás, né? Quando a igreja é arrebatada, abre-se o caminho, aquele que o impede, a igreja no poder do Espírito Santo, ou o Espírito Santo usando a igreja, né? É retirado e a besta então se manifesta, ela aparece no cenário. E esse é o início da última semana, né? A marca da última semana é o surgimento da besta. O meio dessa última semana de anos, tá? Que seriam 3 anos e meio, o meio dessa última semana, ele marca um ato. Um ato define ele. Quer dizer, no meio da semana dará fim ao sacrifício e à oferta. E numa ala do templo será colocado o sacrilégio terrível, que a gente já viu que é a imagem da besta e que se requer adoração para ela, tudo mais. Então, isso marca um intervalo de 3 anos e meio. Só que quando ele fala aqui, desde abolido o sacrifício diário e colocado o sacrilégio terrível, haverá 1290 dias. E são 3 anos e meio, ano profético, de 30 dias vezes 12, 360 dias, tá? Mais um mês. Mais um mês. Tem 30 dias a mais. E no verso 12, que a gente leu de Daniel 12, feliz é aquele que esperar e alcançar o fim dos 1335 dias. Então, nós estamos falando de mais 45 dias ao todo, 30 mais 45, estamos falando de 75 dias entre o final da segunda semana, tá? O final da última semana, né? A segunda metade, né? Dos 7 anos, e esse tempo que ele diz, feliz o que esperar e alcançar o fim dos 1335 dias após abolido o sacrifício e colocado o sacrilégio terrível. Então, vamos aprofundar esse assunto aqui. Primeiro, Daniel 11:31 diz assim, suas forças armadas se levantarão para profanar a fortaleza e o templo. Acabarão com o sacrifício diário e colocarão no templo o sacrilégio terrível e tirarão o holocausto contínuo, estabelecendo a abominação desoladora. Tá? Isso daqui só lembrando, mais uma vez, deixa claro que, antes disso ocorrer, o templo onde Israel faz efetivamente os sacrifícios será reconstruído, os sacrifícios serão restabelecidos, Israel não será ainda convertido ao Senhor Jesus, mas estará, de alguma forma, levando Deus mais a sério e voltando a fazer o sacrifício, como se o Messias ainda não tivesse vindo. E eles realmente ainda acreditam que o Messias não veio, tá? E que ele ainda virá. Tá? Então, veja, isso vai acontecer no meio da segunda metade. Então, faltam 1260, mas o texto de Daniel 12 fala em 1290. E depois dá mais 45 dias ainda de espera para quem esperar isso e permanecer após esse tempo. Esse é o feliz, né? Esse é o abençoado de fato. Tá? Então, vamos entender um detalhe a mais. Mateus 24:29 diz assim, imediatamente
após a tribulação daqueles dias, quer dizer, ele está dizendo, terminou aquele período da grande tribulação, o sol escurecerá, a lua não dará sua luz, as estrelas cairão do céu, os poderes celestes serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. E todas as nações da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo nas nuvens do céu com poder e grande glória. Então é aquele dia marcado ao final da grande tribulação. O sol escurece, a lua não dará sua luz, as estrelas caem do céu, poderes celestes serão abalados e aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Então veja, a vinda do Senhor Jesus se manifestando imediatamente após a grande tribulação. Não tem um intervalo de tempo, imediatamente na sequência. Tá? E aí a gente passa a entender, então, o seguinte. Tá? Serão necessários 75 dias entre a vinda de Jesus e o estabelecimento do reino. 75 dias para acontecer exatamente o quê? Tá? E é isso que a gente vai ver aqui nesse capítulo e neste vídeo, né? E no próximo vamos estar aprofundando esse assunto. Tá? Então, a primeira coisa, quando Jesus vem, ele lança fora a besta. Isso vai acontecer nos 75 dias na sequência. Ele lança a besta e o falso profeta vivos no lago de fogo. Primeiro ato, a gente viu já no capítulo 19. Tá? Eu queria abrir apenas um parênteses aqui para descrever o que é o lago de fogo. Tá? O lago de fogo é o local, talvez seja um universo, tá? Que Deus esteja preparando, ou já tenha preparado, tá? Que, segundo Tessalonicenses 1,7, descreve da seguinte forma: isso acontecerá quando o Senhor Jesus for revelado lá no céu com seus anjos poderosos, em meio a chamas flamejantes. Tá? Ele punirá os que não conhecem a Deus, que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus. Eles sofrerão a pena da destruição eterna. Tá? Onde é que é a destruição eterna? É o lago de fogo, tá? É o inferno. Né? É a separação, o texto aqui de 2 Tessalonicenses descreve ele como a separação da presença do Senhor e da majestade do seu poder. Isso acontecerá no dia em que ele vier para ser glorificado em seus santos e admirado em todos que o creram, inclusive vocês que creram em nosso testemunho. Né? Então, o lago de fogo, o inferno, é a separação completa e eterna da presença do Senhor e da majestade do seu poder. Isso é o inferno. É a pessoa dizer, perdi tudo que era Deus, perdi toda a possibilidade, a presença, a manifestação, né, do seu poder, né, e da sua presença na minha existência, no mundo em que eu vivo. Não, é um local de habitação onde não existe absolutamente nada da presença de Deus e do seu poder. Né? Deus preparou esse lugar para aqueles que não querem viver com Ele, aqueles que rejeitaram o seu reino, o seu governo e vão morar lá. Né? É um lugar de morte, é um lugar de absolutamente trevas, é um lugar de sofrimento, de dor, um lugar da ausência de Deus. Tá? No verso 10 ainda, de 2 Tessalonicenses, isso acontecerá no dia em que Ele vier para ser glorificado em seus santos e admirado em todos os que creram. Tá? Ok, segundo ato, ele destrói o exército das nações liderados pela besta e pelo falso profeta. Simplesmente destrói esses exércitos. Na sequência, tem o julgamento do diabo, que a gente já leu no capítulo 20 aqui. Satanás e seus demônios são aprisionados por 1000 anos. Aonde? No abismo, aquele lugar que os demônios que saíram os demônios do endemoniado Gadareno, né, aquela legião que saiu de lá e pediu para ir para os porcos, implorando para não ir para o abismo. O abismo também é reconhecido como Tártaro, um lugar no mais profundo interior da terra, em que é uma prisão de anjos. Não se confunda com o Hades, que é o local para onde vão os mortos, as almas dos mortos, não o corpo dos mortos, as almas dos mortos. Tá? Provavelmente esse anjo citado aqui do Apocalipse 20 seja o arcanjo Miguel, que vem lá, pega Satanás, prende ele no abismo, acorrenta ele lá, né, e diz que ele vai ficar preso por 1000 anos. Né?
esse é o período do milênio, do reino milenar de Cristo. O diabo fica preso, né? E preso com ele todas as hostes, os poderes dominadores, os demônios, né, que fazem parte desse império das trevas. Por 1000 anos estarão presos completamente ali. Tá? Bom, aí o texto parte para dizer o seguinte: o Senhor agora coloca tronos, aparecem tronos. João diz: eu vi tronos com assentados, em que se assentam aqueles que têm autoridade para julgar. Então ele está dizendo sobre os julgamentos. Né? Haverá então o julgamento de Israel, haverá o julgamento das nações, profetizado em Mateus 24, 25, né? Falando sobre a tribulação, e na sequência o julgamento das nações. Tá? Os salvos desses dois grupos são os que entram no reino. Então, esses julgamentos, tudo isso que eu citei aqui, vai acontecer nesse período de 75 dias. Tá? A besta, o falso profeta, lançados no lago de fogo, a destruição dos seus exércitos, junto com os reis das nações, tudo, as aves do céu que vêm e devoram esses exércitos que a gente já viu, né? O julgamento do diabo, a prisão do diabo e seus demônios, tá? E aí entram aqueles que vão julgar, assentado em tronos, diante de quem comparecerão os sobreviventes de Israel primeiro e depois das nações para serem julgados, tá? E ver quem é morto e levado para o Hades e quem permanece vivo e entra no reino milenar, entra no reino dos 1000 anos. Tá? Antes de entrar no detalhe dos julgamentos das nações, e ainda nesse vídeo agora, eu queria falar um pouquinho sobre os julgamentos que existem na Bíblia, julgamentos fundamentais que fazem parte das Escrituras. Tá? Então, o primeiro julgamento é a cruz. Na cruz houve um julgamento. Na cruz nós fomos condenados pelos nossos pecados, pelo afastamento de Deus, desde a queda de Adão, né? Nós fomos condenados. Se pelo pecado de muitos foram condenados, né? Pela justiça de outro, muitos serão justificados. Tá? Então, o que acontece? É preciso entender com clareza o que aconteceu ali. Gente, nós fomos julgados e condenados na cruz. Só que quem é que morreu no meu lugar? O justo. O justo morreu pelos injustos. Jesus não tinha pecado para ser condenado e ser crucificado. Os condenados fomos nós, só que ele recebeu o juízo sobre o nosso julgamento, sobre a nossa condenação. Ele recebeu, ele pagou o preço da nossa salvação, da nossa justificação com o seu sangue. João 5,24 diz assim: eu lhes asseguro, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não será julgado, não será condenado. Em outra tradução, não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Tá? Por isso que Romanos 8,1 fala assim: portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. 1 Pedro 2,24 acrescenta: ele mesmo levou em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, a fim de que morrêssemos para os pecados e vivêssemos para a justiça. Por suas feridas vocês também foram curados. Tá? Então, ali está toda a maldição. Gente, a morte veio por causa do pecado, a doença veio por causa do pecado, né? A condenação veio por causa do pecado. E Jesus recebeu tudo isso no nosso lugar. Então, por que eu não posso ser condenado de novo? Por que o sangue de Jesus limpa ou purifica a minha consciência de todo pecado? Por quê? Né? Porque eu já fui julgado. Não adianta o diabo ficar me condenando, me acusando agora, me culpando. Não, eu concordo. Né? Eu concordo com a minha condenação, a minha culpa, a minha incompetência, a minha incapacidade. Só que tem um detalhe. Eu já fui julgado por isso e já fui condenado. Eu não devo mais nada. Nenhuma condenação mais há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Por quê? Já fomos condenados e a punição já aconteceu. Né? Cristo nos resgatou da maldição da lei quando ele se tornou maldição em nosso lugar. Hoje está escrito: maldito todo aquele que for pendurado num madeiro. Né? Hebreus 9, 26 a 28. Se assim fosse, Cristo precisaria sofrer muitas vezes desde o começo do mundo. Mas agora ele apareceu uma vez por todas no fim dos tempos
para aniquilar o pecado, mediante o sacrifício de si mesmo. A aniquilação, o pecado foi aniquilado, ele não existe mais. Da mesma forma como o homem está destinado a morrer uma só vez e depois disso enfrentar o juízo, assim também Cristo foi oferecido em sacrifício uma única vez, para tirar os pecados de muitos, e aparecerá a segunda vez, não para tirar o pecado, mas para trazer salvação aos que o aguardam. Tá? Hebreus 10:10 ainda, pelo cumprimento dessa vontade, fomos santificados por meio do sacrifício do corpo de Cristo, oferecido uma vez por todas. Então, não sou mais escravo da lei, tá? Por quê? Porque a lei já me julgou, já me condenou e Jesus pagou o preço. Tá? A execução foi feita no corpo dele. Tá bom? Então, esse é o primeiro julgamento, é a cruz. Nós já fomos julgados na cruz, só que Jesus morreu por nós. Tá? Então, estou livre de culpa, estou livre de condenação, eu tenho liberdade para entrar na presença de Deus, viver com Deus. O Espírito Santo teve toda a liberdade para entrar no meu corpo, entrar no meu espírito e fazer parte permanente da minha vida. Não frequente, é permanente. Ele habita em nós e nos transformou em templo da sua habitação, templo do Espírito Santo. Tá? Ok, um segundo julgamento que é preciso que a gente entenda com clareza é o auto-julgamento do salvo. 1 Coríntios 11:31 diz assim: mas se nós tivéssemos o cuidado de examinar a nós mesmos, não receberíamos juízo. 1 João 1:9, olha, se a gente avaliar nós mesmos, estou falando de Novo Testamento, não é Antigo, não teríamos juízo sobre nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. 1 João 1:9, confessando nossos pecados. Somos perdoados e purificados. Não é só perdão, é purificação. É transformação de vida. 1 Coríntios 11:28. Examine-se cada um a si mesmo e não coma do pão e beba do... Então coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para sua própria condenação. Por isso há entre vós muitos fracos e doentes. Gente, isso é Novo Testamento, é a igreja. E vários já dormiram. Tem gente que não se arrepende, não vai lá, toma ceia em pecado, continua em pecado, tá? E aí o que acontece? Muitos ficam fracos, ficam doentes e alguns até morrem. Tá? Por quê? Porque não discerniram o corpo. Então, queridos, o que a gente tem que fazer? É se examinar, se avaliar, se arrepender, confessar os pecados, entrar na presença do Senhor e confessar. Isso daí é para ser salvo. Entenda uma coisa, nós fomos salvos, nenhuma condenação está sobre nós. Nós não vamos perder a salvação. Nós vamos ser assegurados em Cristo. Só que alguns pensam aí, não, eu estou na graça, posso estar em adultério, posso estar aprontando, posso estar fazendo um monte de coisa, eu vou ser salvo de qualquer jeito. Não é bem assim que funciona a graça. A graça, a gente vai ver aqui, entra num terceiro julgamento. Esse terceiro julgamento é a disciplina do Senhor. Tá? É a disciplina, né? Para que a gente não se perca, para garantir e assegurar a nossa salvação. Por isso que o Salmo 23 diz assim: a sua vara e o seu cajado me consolam. Me consolam por quê? Porque eu sei que se eu estiver me afastando, Deus vai me puxar com um cajado, como o pastor faz. Ele puxa de volta, não vai embora não, fica aqui, rapaz. Né? Não vai se afastar de mim não, você está preso em mim, né? Está seguro em mim, você não vai se perder não. Tá? E quando a ovelha toda hora é arredia e quer se afastar, o que ele usa? O cajado, ele bate na perna da ovelha. E a ovelha fica manca, não consegue caminhar, quando ela perde esse pique, esse alvoroço, essa ambição de pecar, ela perde essa fragilidade à sedução de Satanás. Então a ovelha vai e fica mais perto, fica mais quietinha, fica mais grudada no pastor, né, que é Jesus. Tá? Não é assim não, isso é o Antigo Testamento, gente. 1 Coríntios 11:31. Mas se nós tivéssemos o cuidado de examinar a nós mesmos, que é o auto-julgamento, não receberíamos juízo. Quando, porém, somos julgados pelo Senhor, estamos sendo disciplinados para que não sejamos condenados com o mundo. Então existe sim a disciplina da vara, a disciplina do cajado. Deus traz de volta. Enrolou, não se arrepende, não tem o cuidado de examinar a si próprio,
toma o cajado na perna para ficar mais manso e voltar e se apegar. Vou ficar mais perto do pastor, vou ficar mais perto do Senhor, é isso que a gente faz. Tá? Então a disciplina nos prende para que a gente não seja condenado com o mundo. Então a graça não é que você vai ser salvo fazendo pecado, não. Você vai ser salvo porque o Senhor não vai te deixar. Você não merece, mas pela graça Ele vai te trazer de volta, Ele vai te prender, Ele vai te disciplinar para que você não se perca com o mundo, tá? E não entre em juízo. Hebreus 12, 5. Vocês se esqueceram da palavra de ânimo que Ele lhes dirige como a filhos? Meu filho, não despreze a disciplina do Senhor, nem se magoe com a sua repreensão, pois o Senhor disciplina a quem ama e castiga todo filho a quem recebe. Castiga todo aquele a quem aceita como filho. Suportem as dificuldades, recebendo-as como disciplina. Deus os trata como filhos. Nós somos filhos e não vamos perder essa paternidade, não vamos perder essa salvação. Então ele diz o seguinte: receba as disciplinas, as dificuldades como disciplina. É uma disciplina, Deus está te disciplinando, mandou um tempo difícil para você se aproximar dele de novo. Né? Quantas vezes a gente fica lá, está tudo bem, está tudo maravilhoso, e começa a aprontar, começa a se afastar, Deus te traz de volta, tá? Com um cajado, aprontou demais, é vara para ficar perto. Receba as dificuldades como disciplina, porque você é filho de Deus. Ele não quer que você se perca, nem que seja condenado com esse mundo, tá? Se vocês não são disciplinados, e a disciplina é para todos os filhos, então vocês não são filhos legítimos, mas sim ilegítimos. Além disso, tínhamos pais humanos que nos disciplinavam e nós respeitávamos. Quanto mais devemos submetermos ao Pai dos Espíritos, para assim vivermos. Nossos pais nos disciplinaram por curto período, segundo lhes parecia melhor, mas Deus nos disciplina para o nosso bem, para que participemos da sua santidade. Nenhuma disciplina parece ser motivo de alegria no momento, mas sim de tristeza. Mais tarde, porém, produz fruto de justiça e paz para aqueles que por ela foram exercitados. Gente, Provérbios 28, 13. Quem esconde seus pecados não prospera, mas quem os confessa e os abandona encontra misericórdia. Tá? Então vamos ser bem claros aqui. Homem e mulher de Deus, a disciplina é necessária. A vara e o cajado nos consolam, nos dão segurança, elas são a nossa firmeza. Eu não vou me perder, a minha salvação não vai se perder nunca. Por quê? Porque a vara e o cajado do Senhor me consolam, porque Ele me disciplina para que eu não seja condenado com o mundo. Tá? Então o Senhor vem lá e disciplina. 1 Coríntios 11, 31, que acabamos de ler. Tá? A prosperidade não se abre para nós, o negócio fica estranho, fica fechado, vem necessidade, vem dificuldade. É o Senhor nos chamando para perto, sempre, porque Ele não vai deixar que você se perca e perca a sua salvação. Tá? Um outro tribunal que eu vou falar aqui hoje, e que já não está nesse texto de Apocalipse 20, nós já vimos antes, é o julgamento de galardão. É o tribunal de Cristo, o bema de Cristo. A igreja foi arrebatada, a igreja já é salva, ela tem um corpo glorioso, transformado, vai para o encontro com o Senhor nos ares, e lá nos ares ela passa por esse tribunal de galardão, porque de salvação, o tribunal de salvação, juízo de salvação, ela não entra, ela já foi salva, já passou da morte para a vida. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Então, Romanos 14, 10 fala, por exemplo, portanto você, porque julga seu irmão e porque despreza seu irmão, pois todos compareceremos diante do tribunal de Deus. 2 Coríntios 5, 10, pois todos nós devemos comparecer perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba de acordo com as obras praticadas por meio do corpo, quer sejam boas, quer sejam más. Tá? E aí, com mais clareza ainda, ora, 1 Coríntios 3, 8, ora, o que planta e o que rega são um, e cada um receberá o seu galardão segundo o seu próprio trabalho. Vai receber o galardão. Tá? No verso 11, dando sequência a esse texto, porque ninguém pode colocar outro alicerce além do que já está posto, que é Jesus Cristo. Se alguém constrói sobre esse alicerce, usando ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno ou palha, sua obra será mostrada, porque o dia, é o dia em letra maiúscula, dia do juízo,
O dia do julgamento atrará a luz, pois será revelada pelo fogo, que provará a qualidade da obra de cada um. Se o que alguém construiu permanecer diante do fogo, esse receberá recompensa, receberá galardão. Se o que alguém construiu se queimar, este sofrerá prejuízo. Contudo, será salvo, como alguém que escapa através do fogo. Então, veja, pode ser que as obras dele se queimaram, mas aquela obra que Jesus falou, a obra de Deus é esta, que creiais naquele que foi por ele enviado. Essa obra não se queimou. Então, ele foi salvo pela fé. A salvação é pela fé. O galardão é pelas obras de fé, as obras que fazemos debaixo da direção de Deus e com o poder do Espírito Santo, na capacitação que ele nos dá. Tá? Então, esses são os primeiros 4 juízos que eu gostaria de falar. E no próximo vídeo nós vamos falar sobre o julgamento de Israel, que aí sim está na sequência de Apocalipse 20, e o julgamento das nações. Tá? Tem muitos detalhes, nós vamos fazer um vídeo só sobre esses 2 julgamentos, para que a coisa fique bastante clara para todos nós. Tá? Então, que esse vídeo de hoje, essa aula de hoje, traga muita clareza ao seu coração. Deus te abençoe profundamente com essa mensagem, tá? Que ela enriqueça a sua sede pelo Senhor, a sede e a confiança na sua palavra, a sede e a confiança na sua salvação, tá? E que isso te faça firme, até para entender disciplinas ou dificuldades que você está passando no momento e se posicionar melhor diante delas, se voltando para o Senhor, abraçando o Senhor, abraçando aquilo que Deus tem para a tua vida, porque toda disciplina te empurra para o seu destino. A salvação te empurra para o seu destino, seu chamado, seu ministério, que você vai exercer aqui na terra e depois vai continuar exercendo em níveis muito, mas muito, muito maiores, muito superiores na eternidade, no reino de Cristo, que será uma bênção para a vida de muitas, muitas, muitas pessoas. Que Deus te prepare, te chame à santificação, que essa palavra te traga vida e não morte, te traga clareza e não trevas, que seja poder de Deus na tua vida e manifestação do Espírito Santo em você. Em nome de Jesus. Amém. Até o próximo vídeo.